E hoje o nosso estudo é Provérbios 7. Provérbios 7 é um alerta forte sobre como o pecado nos atrai de maneira sutil e perigosa. Embora o exemplo do texto seja sobre a sedução de uma mulher imoral, a lição aqui vale para qualquer tipo de tentação: dinheiro fácil, vícios, corrupção, traição. Vamos estudar versículo por versículo e tentar trazer aqui cada explicação para a nossa linguagem atual. Então vamos lá. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Aqui, nos versículos de 1 a 5, a gente vê que Salomão fala como um pai ensinando seu filho. Ele aconselha que a sabedoria seja guardada no coração e não apenas ouvida. Saber o certo e não praticar é como trancar uma porta, mas deixar a chave do lado de fora. Ele também diz para tratar a sabedoria como uma irmã e o entendimento como um parente. Essa ideia significa que a sabedoria deve ser intimamente ligada à nossa vida, como um membro da família que nos ama e nos protege. Vamos imaginar aqui que um irmão ou um amigo próximo esteja vendo você indo para um caminho perigoso. Ele avisa e tenta impedir, provavelmente, né? A sabedoria, ela faz o mesmo. Ela nos alerta antes que o erro aconteça. Versículos de 6 a 9. Na janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de uma certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite. Crescia a escuridão. Aqui Salomão nos apresenta a história de um jovem tolo. Ele não caiu no pecado por acaso. Ele se colocou no caminho do perigo. Ele foi para a rua errada, ele foi à noite quando é mais fácil se esconder, ele não pensou nas consequências. Isso nos ensina algo importante: ninguém cai em pecado de repente. Antes de um grande erro acontecer, sempre houve pequenas escolhas no meio do caminho. Uma pessoa casada não trai do nada. Primeiro começa com pequenas conversas secretas, depois mensagens fora de hora, e quando você percebe, você já está envolvida. O pecado não nos agarra à força. Ele nos atrai devagar até que seja tarde demais para fugir. Versículos de 10 a 20. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. A mulher dessa história representa qualquer tipo de tentação, não apenas o sexual. O pecado sempre se apresenta de forma atrativa, sedutora e aparentemente sem consequências. O pecado sempre tem um discurso sedutor. Ninguém vai saber, é só uma vez, Deus entende, todo mundo faz. Imagina alguém que recebe uma proposta de ganhar dinheiro fácil de forma desonesta. A oferta é tentadora, quem não quer ganhar dinheiro, né? Parece segura, lucrativa, mas essa pessoa não vê o perigo que está por trás. O pecado sempre parece seguro e prazeroso no início, mas traz consequências destrutivas no final. Versículos de 21 a 27. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. E chegamos ao final de Provérbios 7, forte, né? Muito forte.
Depois de tanto ouvir as palavras bonitas daquela mulher, o jovem se deixou levar e seguiu sem pensar nas consequências. Aqui, Salomão usa 3 imagens muito fortes para nos fazer entender como o pecado age. Primeiro, ele usou a expressão como boi que vai ao matadouro. O boi, ele não sabe o que vai acontecer, ele anda tranquilo, sem perceber que está indo para a morte. Da mesma forma, o jovem que acha que está apenas se divertindo, mas na verdade está indo para a destruição. A segunda expressão que ele usou foi como o cervo que corre para a rede, até que uma flecha lhe atravessa o fígado. O cervo ou o veado, ele corre sem perceber que há uma armadilha logo à frente. Quando ele vê, já é tarde demais. A flecha atinge seu fígado e ele não consegue escapar. Uma outra expressão que ele usou, como um pássaro que salta para a armadilha, sem saber que isso lhe custará a vida. O passarinho, ele vê a comida dentro da gaiola e pensa, que sorte, vou pegar esse alimento. Mas ele não vê que ao entrar, ficará preso e não poderá mais sair. E o que isso significa? O jovem dessa história não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente e emocionalmente. Ele perdeu a sua honra, sua dignidade e possivelmente seu futuro. Seu erro lhe custou muito mais do que ele imaginava. E no último versículo, versículo 27, o trecho diz que a casa dela é um caminho que desce para a sepultura. Aqui, sepultura não significa apenas morte física, mas também destruição e ruína. Muitas pessoas perdem sua paz, seu casamento, sua família e sua reputação por escolhas erradas. Algumas chegam a perder a fé, a esperança e até a vontade de viver. Outras se envolvem tanto no pecado que não conseguem mais sair dele. E o que a gente aprende com essa história de hoje? Aquele jovem, ele pensou que estava apenas aproveitando o momento de prazer, mas não percebeu que estava destruindo sua própria vida. O pecado, gente, sempre parece bonito no começo. Ele se disfarça de algo inofensivo e prazeroso, mas no final ele sempre cobra um preço alto. O pecado nos puxa devagar, sem que a gente perceba. Ninguém se torna corrupto da noite para o dia. Ninguém destrói um casamento em um estalar de Deus. Tudo começa com pequenas escolhas erradas que levam a um desastre maior. A melhor defesa é fugir antes que seja tarde. Salomão nos ensina, não vá por esse caminho. A maneira mais segura de não cair é se afastar da tentação antes que seja tarde demais. Provérbios 7 nos dá um grande alerta. O pecado é sedutor, mas as suas consequências são destruidoras. E se Provérbios 7 nos mostrou o perigo da tentação, no próximo capítulo veremos a sabedoria gritando para quem quiser ouvir. Deus nos chama para um caminho muito melhor do que o pecado. E o próximo capítulo está imperdível e eu te espero lá.